Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos conversar sobre matrizes, ou, no singular, matriz. Nós vamos aprender sobre essa nova estrutura de dados. Bom, enquanto a gente conversa de matriz, o que nós vamos ver? Nós vamos fazer uma introdução sobre o que são matrizes, nós vamos aprender a declarar e instanciar matrizes, nós vamos fazer atribuição e leitura de dados, nós vamos aprender sobre preenchimento, e como a gente lê os dados da matriz, como que a gente vai trabalhar com o tamanho das matrizes e, por último, nós vamos ver alguns exemplos. Obviamente, a gente não vai conseguir ver isso tudo em uma videoaula e nós vamos dividir isso aí em 2 ou 3 videoaulas. Bom, o primeiro ponto é a gente entender o que são as matrizes e para que serve. Então, para isso, eu coloquei essa imagem ilustrativa e fiz a seguinte pergunta. Imagine que você precisa criar um algoritmo que você tem que armazenar os dados em formato de tabela. Então, por exemplo, rendimento mensal de investimento, a gente poderia colocar em tabela, então, como se fosse um calendário, a cada dia do mês, ali nas segundas, nas terças, nas quartas, a gente representar esses dados em forma tabular. Um outro exemplo seria, por exemplo, uma tabela de fatos, de multiplicação. Mais um exemplo seria uma imagem. Como é que a gente representaria uma imagem? A gente tem pixels, então uma imagem ela é representada em uma matriz de pixels, então onde que a gente tem várias linhas e colunas. Em cada ponto desse, em conjunto, forma uma imagem. Então, como é que a gente faria isso em um algoritmo? Representar essas informações de forma tabular. Será que a gente teria que usar várias variáveis? Ou será que a gente poderia usar o que a gente já conheceu, o que a gente já conversou no curso sobre vetores? Será que seria uma solução? Então, é nesse ponto que entram as matrizes. Bom, uma matriz, assim como um vetor, é um conjunto de dados, de um determinado tipo. Ou seja, tem-se um nome vinculado a vários valores. Como uma definição formal, a gente pode falar que uma matriz é uma variável composta, homogênea e com mais de uma dimensão. Aqui eu até sublinhei esse final, porque é esse final que diferencia uma matriz de um vetor, com mais de uma dimensão. Nós aprendemos que o vetor é um conjunto de dados, só que com uma dimensão só. A gente tinha uma linha que representava um vetor. Uma matriz ela pode ser chamada também de array multidimensional, justamente porque ela pode ter mais de uma dimensão. E que dimensões são essas? A gente poderia ter, além da linha, uma coluna. E nesse tipo de dados, nesse array multidimensional, assim como os vetores, a gente tem posições lá na memória alocadas de forma contínua. Mas o interessante é que a própria linguagem de programação ela consegue abstrair e a gente consegue imaginar os dados em uma forma de matriz. Ou seja, internamente, lá na memória, nós vamos ter várias posições, vários conjuntos de posições contíguos de memória, mas a gente pode abstrair, a linguagem de programação nos permite abstrair essa estrutura de dados como um formato de matriz, ou seja, com linhas e colunas. E o interessante, o que a gente pode ver nessa imagem, que eu falei no termo multidimensional, e eu disse por enquanto linhas e colunas, mas a gente poderia ter outras dimensões. Então aqui eu coloquei uma outra imagem, em que a gente pode ver que a gente tem uma matriz com linhas e colunas, e aqui a gente tem uma forma de cubo, em que a gente tem aqui as linhas, as colunas e a profundidade. Olha que interessante. Então, o que distingue as matrizes de variáveis simples são os índices, assim como o vetor. E o que diferencia os vetores das matrizes é que a matriz tem mais de um índice. Essa é a grande diferença. Então, aqui a gente tem um exemplo. Eu criei um índice i para representar as linhas. Então, eu vou ter um índice i em que ele pode ser um 0, um 1 ou 2. Então, se eu falar 0, a gente tem aqui a linha 0. Se eu falar 1, o índice i está valendo 1, quer dizer que eu estou na segunda linha.
Assim como os vetores, as matrizes começam do índice 0. Se eu então falei que o índice I é 2, significa que eu estou na segunda linha. Né? E a mesma ideia para a coluna. Se eu usei uma variável J para representar as colunas, se eu falei que a variável J está valendo 0, então eu estou querendo dizer que eu estou nessa coluna onde o mouse está passando aí. Né? Agora, já para uma imagem tridimensional, né? Então eu tenho 3 índices, eu vou ter a mesma variável I para representar as linhas, eu vou ter a mesma variável J para representar as colunas, e eu vou ter uma variável nova, que é a variável K, né? Que indica a terceira dimensão, né? A dimensão 3 aqui, ó, né? Que seria essa parte aqui. Ó. Correto? A matriz tem muito da ideia do vetor. Né? Então, a gente tem que a nossa estrutura de dados é dividida em células, né? em que cada célula dessa aqui, cada quadradinho, né, desse aqui que a gente tem, a gente consegue colocar um tipo de informação. Vocês lembram da definição? Que matriz é um tipo de dado homogêneo. Então, cada uma dessas células vai caber o mesmo tipo de informação. Então, se eu criar uma matriz de inteiros, em cada célula dessa aqui eu vou conseguir colocar um número inteiro. Né? E a gente vai conseguir representar, né, cada célula em uma notação aqui na linguagem de programação. E como que a gente faz isso? Então, eu coloquei algumas setas aqui, ó. Né? Então, vamos pegar essa primeira seta, em que eu estou representando essa célula, ou eu estou acessando essa célula através dos índices, através do endereço dela. Então, eu estou falando que eu estou acessando a linha 1, aqui olha só onde que o mouse está, eu estou na linha 1 e eu estou na coluna 2. E como que eu represento isso em Java? Aqui, ó, eu coloco o nome da matriz, que nesse caso é X, então por isso que eu usei X, né? Eu coloquei o nome dela aqui na frente, ó, é uma matriz chamada X, em que eu estou acessando a linha 1 e a coluna 2. Né? Então, eu tenho um par aqui de colchetes, né? De abre e fecha colchetes aqui. Ó. Então, o primeiro par aqui desses colchetes, abre e fecha colchete, né? Eu tenho um valor 1. Então, aqui eu estou acessando a linha. E o segundo colchete aqui eu estou acessando a coluna. Então, se fosse uma imagem tridimensional, eu teria um outro colchete aqui, né? Para acessar a terceira dimensão, a profundidade. Né? Então, aqui um outro exemplo. Essa célula aqui, ó, eu tenho, então, qual linha? Eu tenho a linha 2 e eu tenho a coluna 5. Então, eu consigo acessar ela dessa forma, usando o nome da matriz, a linha e a coluna. Sempre desta forma. Bom, podemos ver uma outra representação, né, de uma matriz aqui, onde eu tenho, então, 1, 2, 3, 4 colunas e 3 linhas. E aqui em cada coluna eu coloquei um endereço. Ó. Então, no caso, a matriz chama A. Né? Então, se eu acessar A na linha 0, coluna 0, eu estou acessando isso aqui. Então, lembre-se que toda vez que a gente for trabalhar com matriz, né, a gente vai precisar de citar o nome, a gente vai precisar de citar o índice da linha e o índice da coluna. Tá? Simples assim. Aqui é uma curiosidade, né? É interessante que o Java ele não trata uma matriz como um tipo diferente, um tipo especial, né? Em que os programadores que criaram o Java criaram algo diferente de um vetor. Não. O pessoal que desenvolveu o Java, o que ele fez? Eles optaram por criar um vetor de vetores. Então, uma matriz é um vetor de vetores. Né? Não existe internamente uma estrutura especial para representar a matriz. Isso é apenas uma curiosidade, ok? Para a gente trabalhar com matriz, né, é muito parecido com a ideia de trabalhar com vetor. Nós vamos ter que ter 2 passos principais. Quais são os passos principais? A gente tem que primeiro declarar a matriz e depois criar a matriz. Então, para representar isso, para a gente fazer, né, a criação da matriz, eu abri o NetBeans, criei um projeto novo, igual a gente está habituado, né, vem fazendo no curso. Eu criei uma classe principal, né, então eu tenho uma classe aqui com o método main e aqui que eu vou demonstrar como que a gente declara uma matriz. A declaração da matriz ela é muito tranquila. Né? Então, como é que a gente faz? É muito parecido com um vetor. Então, por exemplo, se eu quiser uma matriz, declarar uma matriz de inteiros, eu vou colocar a palavra int. Eu vou chamar aqui, por exemplo,
o vetor de idades, né, a matriz de idades. E em vez de usar um colchete só, eu vou usar 2 colchetes. Simples assim, ó. Tá vendo? Bom, eu poderia usar de uma segunda forma também a declaração. Eu poderia usar os colchetes já no tipo aqui, ó, idades. Eu vou colocar o nome de idades 1, né, porque a gente já tem uma matriz com o nome de idades, então eu tenho que diferenciar esse nome. Os nomes têm que ser únicos, né? Então, aqui eu acabei de declarar, né, uma matriz. No caso aqui, declarei 2 matrizes. Lembrando que a declaração, assim como o vetor, a declaração ela não instancia memória. A declaração apenas informa para o compilador e que a gente tem uma variável, né, que ela chama idade, e que ela se trata de uma matriz. Então, esse que é a declaração. Nós estamos dando informações ao compilador. Bom, declarada a matriz, só depois de declarar a matriz que a gente pode instanciar, ou seja, que realmente a gente pode alocar memória para a gente colocar informações. E como é que a gente faz isso? A gente, né, nós vamos colocar o nome que a gente deu, ó, idades. Nós vamos fazer um igual, new, é a palavra que faz realmente o Java, né, identificar que a gente está querendo criar memória nova no computador, ali, alocar uma memória nova no computador. A gente repete o tipo de dados que a gente está trabalhando, né? E o que a gente faz? Aqui, finalmente, a gente, com esses 2 colchetes, a gente aloca as posições que a gente quer. O primeiro colchete sempre vai tratar da linha. Então, se eu quiser um vetor de 2 linhas e 4 colunas. No final, eu vou colocar um ponto e vírgula. Bom, agora o segundo vetor, o que a gente faz? Igual, ó, idades, só que agora o nome é idades 1, né? O que eu vou fazer? New, int, e eu vou colocar, vamos inverter, eu quero 4 linhas e 2 colunas. Simples assim, acabamos de fazer a alocação de memória. A gente poderia fazer tudo numa linha só. Então, por exemplo, se eu tiver um vetor aqui de salários, então vamos criar aqui um double, né, porque a gente precisa de casa decimal, salários. Vou colocar os 2 colchetes, vou colocar um igual, um new, né, salários, esqueci do Azinho aqui, ó. Vamos colocar o tipo double, 2 colchetes. E vamos colocar a quantidade que a gente quer. Eu quero 5 linhas e 5 colunas. Pronto, fiz tudo em uma linha só, né? Então essa é a diferença. Aqui eu declarei e instanciei ao mesmo tempo. Aqui eu fiz em linhas diferentes, né? Eu fiz dessa forma para vocês verem das possibilidades que a gente tem na hora de programar. E uma outra forma de você declarar uma matriz é você já declarar informando os dados. Isso é útil quando você já tem os dados que você quer inserir na matriz. E como que isso é feito? Né? Vou declarar, por exemplo, aqui uma matriz chamada M, né? E aqui eu já tenho algumas informações. E a minha matriz deve ser do tamanho dessas informações que eu tenho. Como que eu faço isso? Bom, eu vou abrir e fechar a chave. Isso aqui vai indicar o início e o fim da minha declaração da matriz. E para cada linha da minha matriz, eu vou abrir e fechar uma chave dessa seguinte forma. Neste exemplo, o que eu estou querendo dizer é que eu tenho uma matriz e dentro dessa matriz eu vou ter 3 linhas, né? São essas chaves internas. Bom, na primeira linha, por exemplo, eu poderia ter os valores 20, 30 e 40. Na segunda linha, eu poderia ter os valores 1, 2 e 3. E na última linha, eu poderia ter os valores 9, 8 e 7. É até usual a gente quebrar aqui em linhas para representar, né, mais ainda essa ideia. Dessa forma, o Java entende em que eu tenho uma matriz chamada M, do tipo inteiro, né, em que ela vai ter 3 linhas, e que em cada linha a gente tem 3 colunas, e as colunas já têm essas seguintes informações aqui, né, digitadas. E esse tipo de criação de matriz nos permite introduzir de uma forma mais fácil a criação de matrizes irregulares. Bom, até o momento, todos os exemplos que eu falei, né, eu mostrei aqui para vocês matrizes regulares. O que significa isso? É que todas as linhas têm o mesmo número de coluna. Então, por exemplo, essa matriz M
tem 3 linhas e as 3 linhas têm 3 colunas. Mas em Java é possível criar matrizes irregulares. Então essas matrizes podem ter linhas com colunas diferentes. Como é que a gente poderia fazer isso? Por exemplo, eu poderia ter uma matriz M1, do tipo inteira também, né? Então vamos dizer que é uma matriz colocando 2 colchetes. E aqui eu quero criar uma linha que tenha apenas uma coluna, que vai ter o valor 12. Eu vou colocar uma vírgula e vou colocar uma outra linha que tenha, por exemplo, os números 34, 45, 78 e 90. E eu poderia ter também uma outra linha agora com apenas 2 colunas. Eu teria uma coluna com o valor 23 e uma com o valor 24. Aqui a gente coloca o ponto e vírgula e acabamos de declarar uma matriz irregular. Uma segunda forma de fazer essa matriz irregular é do jeito tradicional, ou seja, a gente instanciando com a palavra new. Olha que interessante, eu vou criar uma matriz K, então eu acabei de declarar uma matriz K do tipo inteiro, né? Vou falar que essa matriz K, ela tem 2 linhas, só que eu não vou dizer a quantidade de colunas dessas linhas. Olha para vocês verem, eu deixei o colchete vazio nesse caso. O que eu devo fazer aqui então? Agora eu tenho que instanciar a primeira linha e a segunda linha dessa matriz para eu dizer quantas colunas que vão ter cada linha, né? Então o que eu faço? Eu acesso a primeira linha, olha, então eu peguei a matriz K, eu estou acessando a linha 0, e essa linha 0 eu vou instanciar um vetor, tem que ser do mesmo tipo de dados, né, inteiro, e eu vou dizer que ela, por exemplo, tem 5 colunas. E eu vou fazer agora a mesma coisa, só que para a linha 1, eu vou dar um new, né, com tipo inteiro, e vou colocar, por exemplo, 3 colunas. O restante é normal. Por exemplo, se eu quiser acessar a linha 1, a coluna 1, é apenas, né, usando essa notação. E eu vou, por exemplo, atribuir o valor 45 para essa célula, né? A forma de utilização vai ser a mesma, só a forma de instanciação que é diferente, né? Isso acaba que é útil no dia a dia quando a gente vai resolver alguns problemas envolvendo matrizes. Para essa aula não ficar muito longa, eu vou finalizando por aqui e nos encontramos aí numa próxima videoaula para continuar discutindo, né, os assuntos relacionados à matriz.